Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência contra a mediocridade e as estupidezas. Estupidezas é o neologismo. Alegrias. Jair Bolsonaro veio para ficar. E ficará por muito tempo. Ficará mais ainda se seu projeto econômico de alguma forma levantar o PIB brasileiro, de alguma forma estabilizar a economia. Coisa que acho profundamente difícil. Mas este mesmo projeto manteve o Chile até explodir, mas foram precisos décadas para a explosão social no Chile. Quando eu digo Jair Bolsonaro veio para ficar, não é a figura esdrúxula de Bolsonaro. É qualquer populista de direita, de João Dória ao próprio Sérgio Moro. É a figura de um paternalismo que veio para cuidar de um povo que estava desamparado. E que o leva ainda mais ao desamparo. Que cria um círculo vicioso. Quanto mais desamparado, mais precisa de um aceno, de um colo. E basta um pequeno aceno para ele se sentir agradecido. Foi assim que Antônio Carlos Magalhães governou a Bahia por muitas décadas. Antônio Carlos Magalhães, ACM, é o exemplo claro de um populista de direita. Era o grande pai branco que mantinha a Bahia pacificada, onde todos acreditavam que de alguma forma um grande pai cuidava deles, castigava, mas era pai. A ponto de um sujeito me dizer, um dia que eu cheguei em Salvador de ferry-boat via Itaparica, o sujeito me disse, um sujeito de classe média, Antônio Carlos sabe tudo o que se passa na Bahia. Nesse momento ele já sabe que você está chegando em Salvador. Quer dizer, um pai onisciente, onipresente, que de alguma forma cuida de tudo que se passa em volta, cuida no sentido de vigiar para que nada de ruim aconteça. É a base do populismo de direita. Ele não chega a ser fascista, não chega a ser ditatorial, porque ele precisa da democracia para certificar-se, para dar a ele um certificado de cidadania, de democracia. Mas dentro do seu autoritarismo, porque o populista de direita é sobretudo autoritário, ocorrem atos fascistas, de violência, como assassinato de políticos, assassinato de indígenas, assassinato de trabalhadores, assassinato de negros nas comunidades pobres, arbitrariedades policiais, debaixo de uma capa de legalidade jurídica e democrática, debaixo de uma capa de um governo de 3 poderes, incluindo o legislativo, limitado às vezes o populista e aceitando os vetos que o legislativo lhe impõe, porque faz parte do jogo de se manter no poder enquanto populista. E o povo, uma boa maioria, lhe entrega de boa vontade a direção do país. Porque é muito chato ter que pensar o país. É muito desagradável votar de 2 em 2 anos e não resolver nada. É uma forma, querendo ou não, de democracia direta. Não o conceito básico de democracia direta, mas no sentido de que basta ele. Não precisa de judiciário nem de legislativo. Este líder, esta pessoa, está cuidando das coisas. Erra às vezes, mas quem não erra? Mas ele é simpático, ele fala coisas que a esquerda nunca falou, ele fala coisas que outros políticos nunca falaram, ele é franco, ele é espontâneo, ele é como eu, ele me representa. E é nesta base, é neste raciocínio que o populista se mantém no poder. E se Bolsonaro, depois de 8 anos, ou de 4, não se reeleger, não permanecer no poder, não significa que não virá outro Bolsonaro. Como eu disse no início, está cheio de populistas de direita disputando este momento histórico do Brasil. Então, Bolsonaro veio para ficar e precisa da economia neoliberal para sustentá-lo, para manter, para agradar os banqueiros, os financistas, os industriais, os comerciantes, todo aquele staff econômico que pode sustentar um tipo populista de direita. Contanto que a economia ande, contanto que estes burgueses ganhem muito dinheiro. O povo que se lasque. Mas o povo tem uma vocação para um grande pai branco. Tem uma vocação para manter um cacique no poder.
desde que esse cacique acene de vez em quando com alguma solução para ele, desde que faça de contas que está mantendo os valores familiares, os valores cristãos, os valores da sociedade. Quando não é verdade. Então é uma falácia, mas que agrada a profundos setores da população. Para ter um fim rápido, é preciso que a esquerda mude seu discurso. Saiba enfrentar esse discurso populista de direita com outro tipo de discurso. Porque o que fez até agora não funciona. Ou então aguardarmos a grande mudança econômica, a debacle, a queda da economia nos próximos anos, que esta sim é a base de toda a estrutura política. Não há populista de direita que se sustente sem uma economia forte. O golpe militar de 64 deixa de se sustentar quando a economia começa a entrar em descenso. Então, por isso que eu digo que o Bolsonaro veio para ficar e ficará muito tempo. Os Bolsonaros, os populistas de direita. Tem o nome que tiver. Jair, João, o nome que tiver. A menos que a economia nos salve desses falsos deuses. Até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Continuamos na resistência. Acreditamos na utopia. Um abraço.